A graça e paz, pessoal. Boa tarde. Pessoal, estou aqui para falar algo que a gente sabe que a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos ensina que Jesus ele é amor. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo não veio pregar nenhum tipo de religião, nem a placa da igreja, né? Então nós sabemos que se a gente pegar a Bíblia Sagrada, a gente vai ler que no livro de Mateus, Jesus fala: eu vim pregar o Evangelho do Reino. Ou seja, ele não veio pregar uma religião evangélica, ele não veio pregar uma religião católica, ele não veio pregar nenhum tipo de religião, ele veio pregar o Evangelho do Reino. Então nós sabemos que a gente aprende com a Bíblia que a salvação ela é individual. Ninguém pode salvar ninguém. Nós sabemos também que tem uma passagem na Bíblia que aquela mulher que estava em adultério, que na lei de Moisés mandava apedrejar, nós sabemos que as pessoas que usavam aquela mulher, aqueles homens que usavam aquela mulher, queria condenar aquela mulher. Então você veja que hipocrisia nós estamos vivendo nesses últimos dias. Nós sabemos que só quem pode julgar não é você, meu irmão, que está do outro lado me observando, não é a senhora que está me vendo, não é eu que estou falando que posso julgar ninguém. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem para apontar para os erros de ninguém. A nossa função é cada um tomar consciência e se corrigir diante de Deus. Nós precisamos verdadeiramente viver uma vida em Cristo. Aí eu pergunto a vocês, né? Porque dá até vergonha do que tem acontecido no meio do povo que se diz que é de Deus. O povo agora entrou, fizeram uma lavagem, né, na cabeça das pessoas por causa da política. Aí o povo de Deus está misturado com política, está misturado com a briga de Bolsonaro e Lula. Quer dizer, um povo que conhece a palavra deveria fazer a diferença, deveria estar do lado do Senhor Jesus, não de Bolsonaro, nem de Lula, porque Lula é falho, Bolsonaro é falho, e quem entrar na presidência, quem for o presidente do Brasil, é homem, é sujeito a falha, é sujeito a cair também. Então nós precisamos fazer uma autoanálise. Pessoas brigando, onde nós vimos que pastores proibindo a igreja de cear porque votou em Lula ou porque votou em Bolsonaro. Irmãos, veja que situação está o povo que se diz que é o povo de Deus. Então eu peço aqui nesse momento, né, que você faça uma autoanálise, porque Jesus está voltando. Você que se diz que é povo de Deus, você que está brigando por Bolsonaro ou por Lula, está esquecendo de levar o Evangelho, está esquecendo de pregar as boas novas, porque Lula precisa da salvação, Bolsonaro precisa da salvação, você precisa da salvação, eu preciso da salvação, e a salvação só existe um caminho: Jesus. Vocês pararam, vocês são os pastores de igrejas, pararam de pregar a verdade para estar influenciado em política. Um dia Jesus ele vai voltar, e um dia eu e os senhores irão prestar conta diante de Deus. Então eu estou aqui nessa tarde trazendo essa humilde mensagem e quero dizer para você que Deus ele ama a todos, né? Deus ele ama o católico, Deus ele ama o evangélico, Deus ele ama o umbandista, Deus ele ama todos de qualquer tipo de religião, religião afro. Deus ele ama todo. A Bíblia diz que Deus ele deu o seu único filho para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, desde já eu quero deixar aqui meus sentimentos, certo, ao cantor Gilberto Gil e sua família, que está com sua família lutada nesse momento, a perda da sua filha Preta Gil. Gilberto Gil, que Deus continue consolando os seus corações. Deus continue, meu amigo, lhe dando força, independente da sua crença ou da sua religião. Jesus te ama. Deus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira por você também, meu irmão. Deus enviou Jesus para morrer na cruz por Preta Gil, para morrer na cruz por Gilberto Gil, para morrer na cruz
pelo apóstolo Robson. Eu sou o apóstolo Robson Fontes, para quem não me conhece. Sou presidente da Igreja Apostólica Jesus dos Milagres, fica situada lá no Rosa Elze, lá na cidade de São Cristóvão. Então eu estou aqui nessa tarde para falar para você que a gente não pode estar crucificando. Eu vejo os crentes crucificando, desejando mal, porque Preta Gil morreu. Que tipo de crente somos nós, gente? Jesus jamais fazia isso. A Bíblia diz que Jesus chegou num lugar, numa vila, onde um amigo dele faleceu, chamado Lázaro. E a família estava enlutada. E Jesus chorou, porque Jesus se colocou no lugar daquela família que houve aquela perda. Então quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã, para estar julgando Preta Gil, para estar falando mal de Gilberto Gil, para estar falando mal? Você tem que olhar para você. Você tem que fazer sua parte diante de Deus. Viu? Não é momento de estar apontando para ninguém. Nunca foi momento de você acusar, porque sua função não é ser juiz, não. Sua função é ser servo. Você conhece a palavra? Sua função é ser servo. Você está aqui nessa terra de passagem. Você está aqui para servir ao Senhor. Só que, da mesma forma que você julgar, você será julgado. Então, eu aqui desconsidero certo tipo de atitudes que se diz de ser do povo de Deus. Então, que Deus abençoe você. Espero que esse vídeo chegue, ao Gilberto Gil, cantor Gilberto Gil. Receba meus sentimentos, você e toda a sua família. E quero dizer para vocês que eu vou continuar orando pela vida de vocês. Deus abençoe. E você, meu irmão, que julga, você que aponta, faça uma retrospectiva. Veja que Jesus não é ódio. Jesus, ele é amor. Tem uma oração de São Francisco de Assis, que fala assim: aonde houver ódio, que eu leve o amor. Muito bonita essa oração de São Francisco de Assis. Então peço a você que vai me assistir, que medite no que eu estou falando, que vá para as Escrituras, que abra o coração para Jesus e veja que Jesus não é religião, Jesus não veio trazer o ódio, inclusive para o meio das igrejas que se diz que é de Cristo. Deus abençoe, forte abraço, que a paz do Senhor esteja com vocês.